Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir no estudo da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vamos examinar a medida cautelar em ADI. Nosso ponto de partida vai ser a Constituição e também a própria Lei 9868 de 99, que regula a ação direta de inconstitucionalidade. Então, vamos primeiramente à Constituição, artigo 102, inciso 1, a linha P de pato. 102, inciso 1, a linha P. Diz lá no artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, agora a linha P, o pedido de medida cautelar, grife, medida cautelar, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então veja que a Constituição ela faz referência à medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Essa expressão, medida cautelar, foi a mesma expressão utilizada pela Lei 9868 de 99. Vamos à Lei 9868 de 99. Veja lá, Lei 9868 de 99, da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. O primeiro ponto importante é identificarmos a natureza dessa medida. Se medida de natureza cautelar propriamente, ou se antecipação de tutela, ou seja, de antecipação do provimento final da decisão. Lembrando aqui, como visto, que a decisão final, ao declarar o ato inconstitucional, pronunciar, portanto, a incompatibilidade desse ato objeto de controle em face da Constituição, elimina esse ato do sistema jurídico. Elimina, portanto, o ato declarado inconstitucional do ordenamento jurídico. E por quê? Porque adota-se no Brasil, como regra, a teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. Então, uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, objeto de controle em ADI, esse ato é eliminado do sistema jurídico. Eliminando esse ato do sistema jurídico, elimina-se, igualmente, todos os efeitos jurídicos produzidos por esse ato. Consequentemente, a declaração de inconstitucionalidade, com pronúncia de nulidade do ato objeto de controle, ela tem como consequência o chamado efeito repristinatório. E qual é a situação que nós temos aqui? Então, veja lá, nós temos uma primeira lei, uma lei de 1990, por exemplo, que é revogada por uma lei de 95. Essa lei de 95 é atacada através de ADI, controle abstrato de inconstitucionalidade, e vem a ser declarada inconstitucional em 98. Como eu disse, a declaração de inconstitucionalidade, tendo em conta a adoção no Brasil do princípio da nulidade dos atos inconstitucionais, ela acarreta, como consequência da declaração de inconstitucionalidade com pronúncia de nulidade, a eliminação de todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional do sistema jurídico. Por isso que a declaração de inconstitucionalidade ela tem efeito, regra, ex tunc, como já visto. Se a declaração de inconstitucionalidade, com pronúncia de nulidade, eliminando todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato, ela tem esse efeito retroativo, ela elimina também eventual revogação provocada pelo ato declarado inconstitucional em relação a atos anteriores. Consequentemente, a decisão que declara o ato inconstitucional, efeito repristinatório. Porque o ato é eliminado do sistema jurídico, eliminando-se todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional. Então elimina-se inclusive o efeito revogador. Consequentemente, eventual ato anteriormente revogado pelo ato declarado inconstitucional retoma o seu lugar no tempo e no espaço. Repito, é o chamado efeito repristinatório. Por que é importante aqui nós falarmos, ainda que de forma superficial, quanto ao efeito da decisão final? Para que a gente possa identificar de forma mais precisa a natureza jurídica da medida cautelar em ADI. Quais os efeitos produzidos por essa medida cautelar? Se ela é de fato uma medida cautelar, se ela é uma antecipação de tutela, é o que nós vamos agora examinar. Então nós vimos que uma vez o ato declarado inconstitucional, em abstrato, através de ADI, pronunciada a nulidade do mesmo, estou falando da decisão final,
esse ato é eliminado do sistema jurídico e também eliminado todos os efeitos jurídicos produzidos pelo ato declarado inconstitucional, inclusive o efeito revogador em relação à lei anterior. Consequentemente, é uma consequência da declaração de inconstitucionalidade com pronúncia de nulidade, eventual ato anteriormente revogado pelo ato declarado inconstitucional retoma a sua vigência, retoma o seu lugar no tempo e no espaço. Visto isso, vamos agora analisar qual ou quais os efeitos produzidos pela cautelar em ADI. Veja o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9868 de 99. Olha o que diz lá. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Nós estamos aqui no parágrafo 2º do artigo 11, como destacado para vocês, o chamado efeito repristinatório. Portanto, é muito importante que os senhores compreendam os efeitos da cautelar em ADI. Os efeitos da cautelar em ADI não operam apenas quanto à eficácia do ato objeto de controle. Mas a cautelar afeta também a própria vigência do ato objeto de exame. Significa dizer que, concedida a cautelar em ADI, suspende-se não apenas a eficácia, repito, e muito cuidado com isso. Então, suspende-se não apenas a eficácia do ato objeto de análise, suspende-se a própria vigência do ato. Consequentemente, a cautelar, assim como a decisão final, ela também terá efeito repristinatório. Logo, o que você tem de fato é uma antecipação do próprio provimento final. O ex-ministro do STF, falecido, saudoso, ministro Euri Zavascki, dizia que o que você tem de forma mais precisa aqui não é uma medida cautelar, mas uma antecipação de tutela. Pois o que se faz, repito, é antecipar-se os efeitos de uma eventual decisão futura, suspendendo não apenas a eficácia do ato, mas suspendendo também a sua própria vigência. Tanto é que a suspensão do ato objeto de controle cautelarmente em ADI acarreta o efeito repristinatório, acarreta a retomada da vigência de ato anteriormente revogado pelo ato agora suspenso cautelarmente. Então, a natureza jurídica seria de antecipação de tutela e não de cautelar propriamente dito, como a própria Constituição diz, cautelar, e a lei também faz referência à medida cautelar. Vamos ver a decisão do Supremo nesse sentido? Veja lá. Os efeitos da decisão concessiva de cautelar no processo do controle abstrato de normas operam-se, e agora grife, nos planos da eficácia e vigência da norma. Então, a concessão de medida cautelar em ADI não afeta apenas o plano da eficácia, mas também da própria vigência da norma. Por enquanto, estamos analisando só a questão da natureza jurídica da chamada cautelar em ADI. Vamos a mais uma decisão nesse sentido do que a gente aqui está falando? Veja lá, mais uma decisão. E aqui o que importa para nós é só a questão da suspensão da vigência. Então veja aqui. É que se cuida de suspender a vigência de uma norma até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Como demonstrado, nós teríamos, de fato, uma antecipação de eventual provimento final da ação direta de inconstitucionalidade, com a suspensão não apenas da eficácia, mas da própria vigência do ato objeto de controle. Nós vamos avançar ainda um pouco mais à frente quanto aos efeitos propriamente da chamada cautelar em ADI. Mas, por enquanto, estamos apenas identificando a natureza jurídica da medida. Vamos voltar agora à Lei 9868 de 99, para que a gente examine, primeiramente, o procedimento a ser adotado no caso de cautelar em ADI.
Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar, na ação direta, será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Então veja que a cautelar ela é concedida por decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal e a exceção em período de recesso. Então, exceção, período de recesso. No artigo 10, a lei exige, portanto, que a medida cautelar seja objeto de decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal. O que se quer é evitar que decisões monocráticas de ministros do STF possam suspender a eficácia e a própria vigência de ato editado pelo Poder Legislativo, com efeito erga omnes, vinculante, com efeito repristinatório, porque isso gera insegurança jurídica. Porque o entendimento de um ministro isolado não reflete o entendimento da Corte. Nós estamos falando aqui de controle de constitucionalidade em abstrato. Logo, deve-se evitar decisões monocráticas. Ou seja, o tribunal é que pode abstratamente declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, suspender cautelarmente a eficácia e a vigência de lei ou ato normativo, objeto de controle abstrato, para que você tenha um poder, no caso, o Poder Judiciário, através do seu órgão maior, que é o STF, representado pela vontade de maioria absoluta de seus membros, porque se a maioria absoluta reflete, sim, o entendimento do tribunal, possa, então, suspender a eficácia, suspender a própria vigência, declarar um ato inconstitucional, como eu disse, evitando-se dessa forma decisões monocráticas, que geram insegurança jurídica muito grande. Mas a própria lei traz uma exceção, salvo em períodos de recesso. Então, em período de recesso, a cautelar pode ser concedida monocraticamente. Não estando em período de recesso, essa cautelar deve ser objeto de decisão de maioria absoluta dos membros, no caso do Supremo Tribunal Federal. Então, seguindo, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Observado o disposto no 22. Então, observado o disposto no 22. No artigo 22, nós temos o quórum mínimo para deliberação. Então, anote aí, artigo 22, quórum mínimo para deliberação. O quórum mínimo exigido para deliberação, conforme o artigo 22, são de 8 ministros. Então, necessário a presença de 8 ministros. Esse quórum, cuidado, é o quórum para deliberação. O quórum para concessão da cautelar é de maioria absoluta, então não confundir. Para concessão de cautelar, maioria absoluta, 6 votos. Já o quórum mínimo para deliberação exige a presença, quórum de deliberação diz respeito à presença de, no mínimo, 8 ministros. Veja lá o que diz o artigo 22. Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente será tomada se, grife, presentes na sessão pelo menos 8 ministros. O artigo 22, portanto, reflete o chamado quórum para deliberação. Então, o quórum para deliberação exige a presença na sessão de 8 ministros. Já o quórum para declaração de inconstitucionalidade ou, como estamos estudando agora, para concessão de medida cautelar, será de maioria absoluta. Seguindo. Então, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22. Após audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Esses órgãos ou autoridades deverão se manifestar no prazo de 5 dias. Muito cuidado agora com o parágrafo 3º.
Olha o que diz lá. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir medida cautelar. Continua a ser o tribunal, hein? Poderá deferir medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou o ato objeto de controle. Então, apenas em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo atacado. É necessária, portanto, a manifestação, antes da concessão da medida, dos órgãos ou autoridades responsáveis pela edição do ato objeto de controle. A manifestação deve se dar no prazo de 5 dias. Excepcionalmente, o tribunal pode dispensar essa manifestação. Importante agora também destacarmos a participação ou a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República no caso de pedido de medida cautelar. A manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República, ela não é indispensável. Então veja o que diz lá o parágrafo 1º do artigo 10. Caso o relator julgue indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias. Esses prazos são muito importantes para vocês em provas. Então, responsáveis pela edição do ato, 5 dias. Advogado-geral da União e procurador-geral da República, 3 dias. Reforçando que a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República, ela não é indispensável. Só haverá essa manifestação caso o relator entenda que naquele caso é necessário, indispensável a manifestação do AGU e Procurador-Geral da República. Mas não é necessário essa manifestação para que seja apreciada e, eventualmente, concedida a medida cautelar em ADI. Veja agora o parágrafo 2º do artigo 10. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela edição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. O STF ele tem admitido também a manifestação do amicus curiae quando houver pedido de medida cautelar em ADI. Mas um detalhe aqui importantíssimo. O amicus curiae ele pode se manifestar, mas ele não tem legitimidade para pedir medida cautelar em ADI ou em qualquer outra ação do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então ele se manifesta ou pode se manifestar, mas não tem legitimidade para pedir, para pleitear medida cautelar em ADI, em ADC, ADO e ADPF. Vamos à decisão do STF nesse sentido? Veja a decisão do Supremo. O que o amicus curiae requer, a toda evidência, é providência de natureza cautelar. Falta-lhe, contudo, legitimidade para requerer o deferimento de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Quanto à questão da conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, a gente ainda vai analisar. Portanto, o amicus curiae não tem legitimidade para pleitear, para pedir medida cautelar. A legitimidade ela é dos legitimados à própria propositura da ação, podendo, inclusive, ser proferida cautelar de ofício pelo tribunal. Os legitimados a pedirem a adoção de medida cautelar são os legitimados à propositura da ação. O amicus curiae pode, eventualmente, se manifestar, mas não tem legitimidade para pleitear, para pedir a adoção de medida cautelar. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário Oficial da Justiça a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias. Devem solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber
o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Como nós vimos, o que se tem propriamente é uma antecipação de eventual provimento final do próprio Supremo Tribunal Federal. E por essa razão, o artigo 12 permite a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo. Vamos ao artigo 12? Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação de informações, e aqui o prazo um pouco mais estendido, de 10 dias. Então, atenção com esse primeiro detalhe. É possível a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo, desde que tenha-se por finalidade garantir a ordem social e a segurança jurídica. Para tanto, é necessário, primeiramente, que tenha havido a manifestação dos responsáveis pela edição do ato. Aqui, a manifestação se faz necessária para o julgamento definitivo, no prazo de 10 dias. No julgamento definitivo, portanto, a manifestação dos responsáveis pela edição do ato, ela vai se fazer necessária, não podendo ser dispensada. E o prazo não será de 5 dias, mas sim de 10 dias. Será igualmente necessário a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República sucessivamente, no prazo de 5 dias e não de 3 dias. No julgamento da cautelar, a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República, ela é dispensável, como eu disse. Aqui não. Aqui será necessária. No julgamento da cautelar, se houver manifestação, caso o relator julgue indispensável, do AGU e Procurador-Geral da República, ela se faz no prazo de 3 dias. Caso tenha sido convertido o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República se faz necessária. E o prazo não será de 3 dias, mas sim de 5 dias. Então, retomando o artigo 12, havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria, de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do AGU e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar, olha lá, definitivamente a ação. Então, julgar definitivamente a ação. Vimos, então, o procedimento a ser adotado. Vamos ver agora algumas decisões que dizem respeito aos tópicos que nós analisamos até aqui. ADI 2381 diz lá, as medidas cautelares deferidas em controle concentrado de constitucionalidade são decisões provisórias de urgência. Então, decisões provisórias de urgência. Proferidas em juízo de cognição sumária. São, portanto, decisões temporárias necessariamente substituídas pela decisão final e definitiva nos autos. Lembrando que se você tiver a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, com base no artigo 12, você não terá mais uma decisão provisória, mas sim definitiva. Havendo, portanto, a conversão do julgamento com esteio no artigo 12 da lei, eventual decisão ali proferida não será mais provisória, mas sim, repito, definitiva. Agora, DI 3890. Ressalto que a Lei 98.6 de 99 deixa claro, em seu artigo 10, que, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Ou seja, o pedido de medida cautelar nas ações diretas somente pode ser apreciado em sessão plenária
que estejam presentes, no mínimo 8 ministros, lembrando aqui o quórum para deliberação. Ademais, a Lei 9868 de 99 também prescreve que a medida cautelar, sem audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, somente poderá ocorrer em caso de excepcional urgência. O tribunal tem aplicado com parcimônia esse preceito do parágrafo 3º do artigo 10, reservando para casos excepcionais, nos quais a suspensão da lei ou ato normativo impugnado decorra de imperativo de resguardo da segurança jurídica, da ordem pública ou de interesse social. Agora, decisões relativas à conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito. ADI 4163. Embora adotado o rito previsto no artigo 10 da Lei 9868 de 99, ao processo de ação direta de inconstitucionalidade ou também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pode o STF julgar a causa desde logo. Então, pode o STF julgar a causa desde logo, em termos definitivos, se nessa fase processual já tiverem sido exaustivas as manifestações de todos os intervenientes necessários e facultativos. Então, para que exista a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, é necessário a manifestação de todos os intervenientes necessários e também facultativos. O STF, recentemente, em 2019, ele definiu os requisitos necessários para a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo ou julgamento de mérito. ADI 5723, relatoria ministro Luiz Roberto Barroso. Conversão de rito. Julgamento definitivo da ação. Conversão do rito do artigo 10 para o rito do artigo 12, considerando 1. A não complexidade da questão constitucional posta. 2. O elevado grau de instrução dos autos. A ação já está preparada para julgamento, com manifestação das autoridades responsáveis pela edição do ato, do AGU, do Procurador-Geral da República. E 3. A baixa utilidade do rito inicialmente adotado. A baixa utilidade do rito adotado no artigo 10. Agora, muito cuidado e atenção com o que eu vou colocar para os senhores agora. Seria possível aquele que pleiteou a medida cautelar, que pediu medida cautelar em ADI, desistir da medida cautelar? Vou dar uma pista para vocês. Vamos ao artigo 5º da Lei 9868 de 99. Diz lá: proposta ação direta não se admitirá desistência. Lembrando que a ação é indisponível, então não se admite desistência. Não se admite desistência quanto à ação, tampouco se admite desistência quanto à medida cautelar pleiteada. Veja lá, STF, mais do que não admitir a desistência da própria ação direta, o STF sequer reconhece ao autor a possibilidade de desistir até mesmo do pedido de medida cautelar formulado em sede de controle normativo abstrato. O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de controle normativo abstrato, impede, por razões exclusivamente fundadas no interesse público, que o autor da ação direta de inconstitucionalidade venha a desistir do pedido de medida cautelar por ele eventualmente formulado. Bom, pessoal, nós vimos então o procedimento a ser adotado quando da análise de pedido de medida cautelar. Vimos ainda a possibilidade de conversão do julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo. Vimos a natureza jurídica da medida cautelar. E vimos também
que não se admite desistência. A ação ela é indisponível, não se admite desistência, seja quanto à ação ou quanto ao pedido de medida cautelar. Nós vamos fechar esse bloco agora, dá tempo de vocês tomarem uma aguinha. Próximo bloco, vamos analisar os efeitos da medida cautelar. Já voltamos.